retomando também um pouco da temática do primeiro tópico da nossa disciplina, nesse fechamento do tópico 6, e que também é o fechamento da nossa disciplina de Economia Internacional 2, é interessante observar a evolução das contas externas dos Estados Unidos e lembrar essa dimensão daquilo que a professora Susan Strand chamava de poder estrutural. Então, os Estados Unidos, no pós-guerra, molda as regras do jogo, cria institucionalidade para o exercício, né, do seu poder financeiro no plano global e altera essas regras do jogo quando assim lhe convém. Então nós vamos observar que até o começo dos anos 70, do ponto de vista das contas externas, os Estados Unidos seguem sendo um país estruturalmente superavitário em conta corrente e com uma posição internacional de investimentos positiva. Vamos lembrar também, lá com o nosso ponto 2 da disciplina, que países que têm superávites permanentes em conta corrente acumulam mais ativos do que passivos do ponto de vista de estoques de direitos e obrigações nas relações entre agentes domésticos e agentes do resto do mundo. Quando há a persistência de déficits em conta corrente, isso se altera e o país passa a acumular mais passivos do que ativos. Então é interessante observar como os Estados Unidos mantém-se como principal, né, poder do ponto de vista monetário e financeiro, o dólar mantém-se como principal moeda, num ciclo no qual o país é credor líquido e possui superávites em conta corrente como regra, e também no ciclo em que a sua posição passa a ser oposta, com déficits permanentes em conta corrente e uma posição negativa. Então isso mostra, que os elementos que constituem o poder ou fundamento do poder do dólar não são as reservas em ouro do Fed, nem tampouco o tamanho da economia dos Estados Unidos somente, ou o tamanho das suas reservas externas ou posição externa, que é negativa no período recente, mas um conjunto de elementos que tornam o dólar e os ativos denominados em dólares extremamente atraente e permite o país, ter aquilo que o Cohen, lembrando do ponto 1, denomina de autonomia. Poder gastar mais do que tem e ajustar-se de uma forma menos grave do que outros países. Ora, no pós-guerra, a estabilidade cambial global dependia que os Estados Unidos exportassem dólares para o mundo. Num contexto de superávites em conta corrente, os Estados Unidos precisavam exportar dólares por meio, dos fluxos financeiros, saindo mais, sendo déficits na conta capital e financeira, para usar a terminologia de hoje. Isto era a única forma dos demais países terem dólares e, portanto, manterem suas moedas atreladas ao dólar. Os países superavitários foram bem-sucedidos naquela década de 50, 60, e nós estamos pensando principalmente aqui nos dois casos paradigmáticos, Japão e Alemanha, estabilizaram suas moedas com câmbio fixo frente ao dólar e exportando para o mercado estadunidense. Essas foram as alavancas do seu crescimento econômico. Estratégia é essa que muitos dizem a China passa a adotar. Isso, tanto no caso, a época de Alemanha e Japão, quanto no caso mais recente da China, pressupunha a disposição dos Estados Unidos a assumirem déficits frente a estes países. Por outro lado, os países deficitários, muitos deles na periferia, tinham dificuldades de manter as suas moedas estáveis pelo problema da escassez de dólares. A escassez de dólares foi um problema geral, no final dos anos 40, meados dos anos 50, particularmente grave para os países avançados e seguiu sendo um problema estruturalmente grave para os países emergentes em desenvolvimento. Muito recentemente é que nós vamos assistir situações distintas, os ciclos financeiros, como vimos argumentando lá no item 6.4, períodos de enorme abundância de liquidez em moeda estrangeira, no qual os emergentes vão ter um problema distinto, que é como lidar com o excesso de dólares em alguns momentos. Aqui nós observamos a evolução da balança comercial dos Estados Unidos, no gráfico A, na linha mais clara, e o resultado em conta corrente, que em grande medida segue o resultado da balança comercial. Então, até meados do final dos anos 60, começando 70, persistiam os superávites no comércio e em conta corrente, só que decadentes, cada vez menores, lembrando que a saída da guerra, os Estados Unidos tem uma potência muito maior em termos de capacidade de produzir e de exportar, mas desde então a regra é a existência de déficits permanentes.
Nós só vamos ter uma redução desses déficits na segunda metade dos anos 80, que é a política de desvalorização do dólar, uma pressão dos Estados Unidos contrária aos seus parceiros que estavam com as moedas até 85 muito competitivas, e por meio do acordo do Plaza e do Louvre, no fundo o que os Estados Unidos vão mandar é Japão e Alemanha venderem suas reservas em dólares, o que ajuda a tornar o dólar mais fraco frente ao marco e ao iene e fazer o ajuste das contas externas. Agora, desde o começo dos anos 90, nós vamos ver um profundo agravamento da situação dos déficits em conta corrente dos Estados Unidos, que às vésperas da crise financeira global de 2007 a 2009 serão da ordem de 6% do PIB, o déficit em conta corrente. Por decorrência, desde o começo dos anos, final dos anos 80, os Estados Unidos vão inverter aquilo que antes era uma posição de investimento estruturalmente credora e passa a ser uma posição de investimento estruturalmente devedora e equivalente já a quase metade do PIB dos Estados Unidos, já mais de 40% do PIB dos Estados Unidos, e isto vem crescendo ano a ano. Os grandes países superavitários ao longo das últimas décadas seguem sendo os países perdedores da Segunda Guerra Mundial, mas que usaram da estratégia de exportar, particularmente num primeiro momento fixando suas moedas frente ao dólar, e depois, mesmo quando isso não era mais possível, mantiveram a estratégia, o drive exportador, Japão e Alemanha. A China passa a adotar essa estratégia, especialmente nos anos 2000, depois da sua entrada na OMC, que é o que causa muito constrangimento atualmente para os Estados Unidos, que reagem com medidas protecionistas, que não são novas, que pertencem à história dos Estados Unidos. Os grandes países exportadores de petróleo, particularmente nos momentos de elevação do preço do petróleo, anos 70, novamente aí no ciclo de alta dos anos 2000, e os países asiáticos mais dinâmicos, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura, passam a ser países, né, com longos períodos de grande superávit. Por outro lado, Estados Unidos, Reino Unido, a União Europeia, excluindo a Alemanha e Reino Unido, outras economias avançadas e boa parte do mundo emergente estão no gráfico abaixo como países liquidamente deficitários nas suas contas, no seu comércio com o resto do mundo. Aqui nós vemos como as taxas de câmbio se comportaram entre o dólar e seus principais parceiros na esfera, né, dos países capitalistas no pós-guerra, na França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Japão. Para cima nós vemos valorização, para baixo desvalorização. Então nós vamos observar a estabilidade na época o realinhamento de moedas no final dos anos 40, a relativa estabilidade dos anos 50, uma nova rodada de realinhamento com moedas que vão se depreciar frente ao dólar, como o franco francês. A libra esterlina também passa a se desvalorizar frente ao dólar estruturalmente, né? Por outro lado, tanto o iene quanto o marco alemão são moedas que têm pressão no sentido da valorização frente ao dólar, né? Depois do choque do Nixon, né, de 71 e 73, novamente há realinhamentos. A moeda que acaba ganhando mais valor frente ao dólar é o marco alemão, né? Esse gráfico vai até o começo dos anos 80, né? E as outras moedas, por sua vez, assim como o iene, também tende a ganhar valor, né, dos anos 70 em diante, quando as moedas passam a flutuar entre si as principais divisas. Ao passo que ao longo desse período pré-avanço da globalização financeira, podemos dizer assim, a libra esterlina tende a perder muito valor frente, assim como o franco, e a lira italiana, país de inflação alta, frente ao dólar estadunidense, a moeda que seguiu sendo referência independentemente do término do regime de câmbio fixo. Aqui nós observamos, com base em distintas classificações da literatura, a evolução dos regimes cambiais do pós-guerra para cá. Tanto o regime de câmbio fixo quanto o regime de crawling peg, ou câmbio administrado, tenderam a predominar, né, durante a vigência do padrão dólar-ouro até o começo dos anos 70 e mais recentemente também
e o interregno de taxas de câmbio livres ou com flutuação livre ou com flutuação administrada. Então nós vemos isso tanto para os países de alta renda quanto os países de média alta renda no gráfico B. Os países de renda média baixa, os países de renda baixa, também acabam colando as suas moedas com distintas estratégias, desde o câmbio fixo até as estratégias de crawling peg, como nós vimos, envolvem desvalorizar periodicamente a moeda a lá paridade de poder de compra frente a uma moeda conversível internacionalmente, em função da fraqueza dessas moedas. Então a referência ao dólar acaba sendo permanente, ou alguma moeda forte, mais recentemente o euro, como estratégia de estabilização macroeconômica doméstica e tentativa de preservação das instituições monetárias no plano nacional, dada a existência da hierarquia que nós vimos lá desde o Cohen. Quer dizer, do ponto de vista da hierarquia, os países de renda média baixa e renda baixa estão na base da pirâmide do Cohen, cujas moedas nacionais, por vezes, sequer conseguem exercer plenamente suas funções nos seus espaços originais de jurisdição. Então, os governos, quando querem captar dívida, inclusive no mercado doméstico, emitem em moeda estrangeira, títulos em moeda estrangeira ou indexados à moeda estrangeira. Isso é muito comum. Quando nós observamos o comportamento do dólar frente às demais moedas, particularmente depois que as moedas passam a flutuar, depois de 73, o dólar segue sendo a moeda cêntrica, voltamos ao ponto 1 da nossa disciplina, com ciclos médios de valorização e desvalorização, em que o dólar se valoriza ou desvaloriza em função das necessidades domésticas dos Estados Unidos, a partir da sua política monetária. Para pegar um exemplo recente, pós-crise financeira global e agora no contexto da pandemia, se para fazer ajustes internos os Estados Unidos precisam emitir moeda, eles o fazem, mesmo que isso gere alguma depreciação cambial. Quando posteriormente há que se reverter, pós 2014 até muito recentemente, o dólar se valoriza. Então esses ajustes, essa é a diferença fundamental, é a ideia da hierarquia, são comandados pela política monetária e pelas estratégias dos Estados Unidos. Os demais países tomam os efeitos dessas mudanças cíclicas. Esses giros de médio prazo convivem com uma grande volatilidade de curto prazo, como nós vamos ver nos gráficos a seguir. Aqui nós vemos as taxas de câmbio real e efetivo deflacionadas utilizando os respectivos índices de preço, então o valor das moedas nacionais frente às cestas de moedas. E aqui, se nós formos pegar a linha mais escura e contínua, o dólar estadunidense sofre ciclos de 4, 5, 6 anos. Vemos ali, por exemplo, do começo dos anos 80 até 85, uma intensa valorização de quase 50% do dólar, depois uma desvalorização na mesma medida. Nos anos 90, um ciclo de valorização longo até o começo dos anos 2000, também uma tendência de desvalorização do dólar, ao longo dos anos 2000 até o início dos anos 2010, e alguma pequena tendência de desvalorização com a mudança da política do quantitativismo pós-2014. Então são ciclos longos. As demais moedas e os principais países avançados procuram se ajustar em alguma medida, sempre que possível, às mudanças do dólar. Por sua vez, o gráfico abaixo mostra os coeficientes de variação das flutuações entre o dólar estadunidense, o dólar frente aos seus principais parceiros e das outras principais moedas internacionais. Então são ciclos de oscilações muito intensos e que tendem a se acompanhar, nos quais os demais países tentam se ajustar às mudanças realizadas pelos Estados Unidos, que estão no topo da pirâmide. Aqui é um exemplo da intensa volatilidade cambial que existe entre o dólar e o euro. Isso, vocês vão observar algo parecido entre as várias moedas, que é um fato estilizado importante que nós vimos no ponto 3 do nosso programa, que as taxas de câmbio flutuam muito mais, inclusive, que os diferenciais de preços, indo de encontro à hipótese da paridade de poder de compra relativa. Então, essa volatilidade cambial, no mundo de câmbio flutuante, ela é muito intensa. Isso cria oportunidades de ganhar dinheiro, de arbitragem, e cria também muita instabilidade e crises recorrentes. Muito mais intensas essas crises
né, pelo menos até a crise financeira global, nos países emissores de moedas não conversíveis, na periferia. Do ponto de vista dos emergentes, nós vemos claramente essa natureza cíclica, com períodos de booms de entrada, como nos anos 70, crises no começo dos anos 80, a reestruturação e reconexão dos países ao circuito internacional depois do Plano Bradley, com a securitização da dívida externa, o boom nos anos 2000, a crise financeira global e a política de quantitative easing, que vai ser um novo período de grande entrada. A questão principal analítica que o professor Ocampo destaca, e também outros autores, como Borio e como a Ellen Ray, é que existem os países que determinam os ciclos, particularmente os Estados Unidos, que tomam um ciclo. Os países emergentes em desenvolvimento que têm que ajustar suas estratégias macroeconômicas. Aqui é um gráfico mostrando exatamente isso, né? Como é que os capitais privados, investimento direto e outras modalidades de capital privado, capitais oficiais, vão entrando de forma cíclica nos países emergentes em desenvolvimento, os booms de grande entrada e os períodos de baixa entrada ou mesmo de retração, conforme nós tínhamos descrito anteriormente. Esses ciclos podem ser observados pelos fluxos de capitais e pelos prêmios de risco, tanto os spreads na emissão de dívida dos emergentes com respeito aos títulos americanos, quanto também com a remuneração dos papéis de um modo geral. Então, períodos de euforia, né, os prêmios de risco diminuem e os spreads diminuem. Períodos de crise, esses prêmios sobem. Portanto, fazendo uma síntese do que nós vimos até aqui, o padrão ouro internacional foi um regime de câmbio fixo com livre mobilidade de capitais, ainda com a necessidade de ter um lastro real, o que ele chama de relíquia bárbara, centrado na City londrina, no poder ainda financeiro do Reino Unido, mas crescentemente contestado por países em emergência, Estados Unidos, Japão, Alemanha, mas se mantendo até a Primeira Guerra Mundial uma cooperação que desaparece entre guerras, o que se inaugura um período de instabilidade, de crise, instabilidade cambial, crises políticas, econômicas, no fundo duas grandes guerras, período esse que acaba servindo de referência para a reconstrução ou da busca da estabilidade, agora sob a liderança dos Estados Unidos, que tem uma agenda para a ordem internacional, num contexto de Guerra Fria, em que se prioriza o pleno emprego, que se prioriza o que se chama de pacto social-democrata ou social-liberal, e para abrir espaço para as políticas de pleno emprego, a introdução de controles de capitais. Isso vai desaparecendo dos anos 70 em diante, as prioridades mudam, a prioridade passa a ser o combate à inflação e a reconexão dos países, e aí vai ser a era da globalização financeira com seus ciclos financeiros, né, cada vez mais robustos, intensos em volumes e com efeitos também de produzir expansão nas economias receptoras e crises depois. E a promessa de crescimento não se cumpre. Pelo contrário, por isso que nos últimos anos assistimos uma desglobalização, particularmente depois da crise financeira global e agora com a pandemia. Não sabemos ao certo se essa desglobalização continua ou não, mas a tentativa de ajustar as economias com as políticas de austeridade não produzem resultados aparentemente positivos em termos de retomada de crescimento e aprofundam a desigualdade. Então a era da globalização tem sido uma era frustrante em termos de se cumprir a promessa de crescimento com estabilidade. O que nós vemos é a recorrência de crises financeiras, um agravamento da desigualdade distributiva e uma instabilidade, né, que vem minando também a ordem democrática no plano internacional. Se esse será o destino para os próximos anos, teremos de aguardar.